E aí eu lembro do professor Falcone, que fala sobre a diferença de um bom líder para um ótimo líder. Bom líder bate meta, o bom líder não pega atalho, faz tudo certinho, e bate meta, não pega atalho fazendo isso com o seu time. O time tem protagonismo. Eu vejo isso no Renova. Mas o ótimo líder, ele bate meta, não pega atalho, faz com o time e forma sucessor. Então eu vejo o Edu, aí vejo a Irina, né, que tá lá no Renova, que todo mundo conhece, o Cobra, tanta gente que passa por lá. Como é que é essa cultura, Edu? Como é essa cultura do fundador, que muitos fundadores de instituições, ONGs, empresas, até políticos, mas os caras ficam apegados e não quer passar para frente. É só ele que sabe, ele é centralizador e não passa para frente. Como é que você colocou isso no Renova, Edu? O que você pode falar para as pessoas que não conseguem passar o bastão? Eu acho que no contexto do Renova, o que, como toda organização, acho que no final você tem que lembrar, você tá lá para quê, né? Na trajetória do Renova, para mim, sempre muito claro. A gente está aqui para servir o brasileiro que tem ideais, que quer servir através da política e quer ingressar na política e precisa de um estímulo, de um empurrão, e que, ao mesmo tempo, ao dar esse passo, vai receber o nosso apoio, o nosso amparo, nossa contribuição, e como contrapartida nós não vamos pedir nada. A gente só vai ter um compromisso de barra ética e, mais importante, que as pessoas sintam que elas fazem parte de um mesmo movimento, de um mesmo processo de transformação. Quando você tem clareza do porquê que você está lá, isso ajuda a tirar muito do barulho, né? Porque aí não é sobre o indivíduo, o Edu, ou o outro líder, ou seja lá quem for. É sobre as pessoas que estão lá dentro daquele processo, né? E que estão participando daquele processo. E para vocês que estão nessa jornada, né? Você já, Vinícius, mas o Léo, de inserção na política, é absolutamente fundamental sempre manter essa reflexão. Eu tô aqui para quê? Eu tô aqui para melhorar a vida das pessoas, né? E, infelizmente, eu acho que muitas vezes, né, no ato de servir, as pessoas se perdem dentro dessa reflexão. E viram uma coisa de intuito persona, viram uma coisa, né, de, eu quero me fortalecer para, a partir da minha força, da minha personalidade, eu chegar nos meus objetivos. E eu acho que quando isso acontece, muitas vezes a gente corre risco de se perder. Falando sobre, né, os componentes sucessórios, né, das organizações, e é natural, porque o empreendedor, num país como o Brasil, que é um país difícil, né, de você cruzar aquela barra, né, do primeiro, segundo ano de existência, né, esse país onde o dinheiro é caro, onde é difícil você abrir um negócio, seja porque você tem muito red tape, né, você tem muita burocracia, você tem muita dificuldade, depois, assim, código tributário difícil, o sistema de encargos trabalhistas também difícil. Então, assim, é um lugar que tem muita dificuldade. Então, o empreendedor, quando ele consegue sobreviver, naturalmente ele está apegado. Porque, foi muito difícil, né? Não foi por acidente, né? Poucos empreendedores no Brasil chegam lá por acidente. Então, é natural que ele esteja apegado. Mas, por outro lado, eu acho que, assim, o exercício de desapego também vem do que passa a ter maior significado para as pessoas conforme elas vão evoluindo, conforme elas vão envelhecendo mesmo, né? Então, às vezes você tem um empreendedor que é um dono espetacular de uma empresa que fez um baita de um projeto e, ele chega numa determinada idade que, aquilo que foi o filho dele que ele criou, tá na hora dele colocar o filho pro mundo, né? E tentar fazer uma passagem de bastão, a melhor sucessão possível, e ele, ao mesmo tempo, tentar encontrar, né, a segunda montanha dele, né, a segunda jornada, né, que normalmente quem faz isso com sucesso é quem consegue fazer essa segunda jornada ancorada em propósito, né? Então, tem um autor americano que eu gosto muito, ele escreveu um livro que chama Segunda Montanha, chama David Brooks, ele escreve no New York Times, e eu até lá no meu livro faço uma alusão a ele, porque, assim, quando você conquistou seu conforto pessoal, você criou uma família, você entregou, né, colocou seus filhos bem no mundo, esse seu segundo passo, ele é muito importante. Ele é o que vai determinar muito da sua jornada e da sua felicidade. Então, eu acho que isso está ficando mais claro. Quer dizer, então a pessoa vai conseguir desapegar na medida também que ela sentir, ela fala, bom, se eu sair daqui, eu vou para onde? Né? E se ela enxergar que tem um lugar que faz mais sentido para ela naquele momento, ela consegue dar aquele passo. Boa.